Fala galera, beleza? Vamos falar hoje sobre qual será a sentença da Corte de Cassazione em relação ao julgamento da grande naturalização brasileira, né? Essa questão aí o pessoal chama a GN, né? A grande naturalização. Então, a sentença ainda não foi promulgada, não foi publicada para as pessoas, ok? Então, nesse vídeo a gente não vai explicar qual foi a sentença, mas sim vamos elocubrar sobre o assunto. Então, para você entender o que está em jogo, você precisa, em primeiro lugar, entender o que é a renúncia tácita, porque esse é o argumento principal que está sendo discutido. Renúncia tácita, em se tratando do assunto cidadania italiana, significa o seguinte, que o italiano, aquele antenato italiano que emigrou da Itália, ele foi da Itália para o Brasil, essa pessoa, a questão da grande naturalização, está discutindo se ele renunciou tacitamente à sua cidadania. O que significa isso? Renunciar tacitamente. Significa renunciar sem expressar, sem ter a expressão da vontade, sem falar que deseja renunciar. Então, é assim, renunciar à cidadania sem expressar. É isso que está sendo julgado. Esse é o julgamento principal da grande naturalização. Então imagine que você é o juiz, tá? O juiz, o ministro, é a pessoa que está aí julgando esse caso. O juiz, ele não é legislador, ele não faz a lei, ele segue a lei, certo? Quem faz a lei é o legislador. O juiz, ele segue ela, então ele vai pegar o código e vai seguir o código. Então, vamos falar sobre qual é a lei que está aqui sendo questionada. Então, de um lado, nós temos o Código Civil Italiano, que, se eu não me engano, é de 1865. E esse Código Civil Italiano, ele diz explicitamente que a pessoa, para renunciar à cidadania italiana, ela só pode fazer isso através da expressão de sua vontade. Isso é o que está escrito no Código Civil Italiano de 1865. Do outro lado, nós temos a Constituição da República Brasileira de 1889. Ou melhor, a Constituição é de 1891, mas ela fala sobre o período de 1889. E o que ela fala é o seguinte, que todos os estrangeiros que estivessem no Brasil em 15 de novembro de 1889, quando foi proclamada a República, e que nos próximos 6 meses não manifestassem vontade contrária, seriam automaticamente naturalizados brasileiros. E, paralelo a isso, a legislação italiana previa, naquela época, que um italiano naturalizado brasileiro automaticamente perdia a sua cidadania italiana. Então, o que está acontecendo é, nós temos aqui um xadrez, uma questão, né, uma sinuca, em que, em um lado, você tem uma naturalização tácita e, do outro lado, a perda da cidadania por conta dessa naturalização tácita, só que o fator principal para você renunciar à cidadania italiana é a expressão da vontade, ou seja, não pode ser tácita. Então existe um paradoxo, existe uma situação impossível aqui, e aí o que está sendo julgado é qual será o posicionamento do governo italiano, qual será a sentença. Ou seja, qual legislação possui mais peso para a Itália. Se uma pessoa usar a razão, é lógico que o peso vai ser para a legislação italiana. Nós estamos falando da Itália e não do Brasil, certo? Agora, por outro lado, nós ainda temos um embasamento muito forte em relação a essa naturalização brasileira que, na teoria, deveria ter acontecido, mas que na prática não aconteceu. Então, por exemplo, o italiano que estava no Brasil na época da proclamação da República do Brasil, esse italiano deveria ter sido naturalizado, mas ele não foi. Essa naturalização ela não aconteceu de fato. Tanto é que o Ministério da Justiça do Brasil, hoje, emite o documento que é a CNN, a Certidão Negativa de Naturalização. Então, esse evento, de fato, não ocorreu. E essa questão que nós estamos discutindo aqui, ela também se aplica aos casos que as pessoas aí
questionam muitas vezes, do ano de 1912, no qual a legislação dizia que os filhos desses imigrantes, desses estrangeiros que nasciam no Brasil, já recebiam automaticamente a cidadania brasileira, certo? Então, pela aquela legislação de que o italiano que recebe uma outra naturalização perde a sua de origem, ele perderia. Mas, do mesmo modo, ele não recebeu isso através da sua expressão de vontade. Também foi sem a sua intenção, certo? Então, entra na mesma categoria. E isso, o que a gente está discutindo aqui, não é uma opinião. Isso aqui é simplesmente lógica pura aplicada. Então, eu não sei qual será a sentença que a corte vai publicar. Mas, se a gente for considerar a lógica e a razão, só existe um caminho, que é a Itália seguir o código italiano, a lei italiana, e não a lei brasileira ou qualquer outra legislação. Enfim, a expectativa é que essa sentença venha a público em setembro. Tá? Agosto é um mês muito parado na Itália, existe o feriado de Ferragosto, no dia 15 de agosto, que é praticamente uma semana de folga para os italianos, então muita gente tira férias, o sistema dá uma segurada, né? Os cargos públicos ficam mais lentos por conta de pessoal reduzido, enfim, é um mês, né? Que nem no Brasil existe o janeiro, né? O mês de janeiro, que é aquele mês de temporada. Na Itália, esse mês é em agosto, então as coisas ficam mais lentas e em setembro nós esperamos que essa sentença venha a público. Beleza? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários e eu vou deixar aqui para vocês assistirem outros vídeos falando sobre a grande naturalização, para quem ainda não está muito familiarizado com esse assunto. Valeu e até a próxima!